5 candidatos já passaram por este fórum desde a segunda-feira. Nesta quarta-feira, o primeiro a falar será o candidato do PRTB, Herói Bezerra. Bispo evangélico, 42 anos, Herói já foi candidato a prefeito de Mossoró e a vereador em Natal. Tem como candidatos ao Senado também o bispo Levi Costa, PRTB, e o advogado Jurandir Marinho, PRTB também. Jurandir, que é ex-prefeito de Guaretão. É a primeira vez que ele concorre ao Executivo Estadual. Importante frisar que todas as regras foram previamente acertadas com as assessorias dos candidatos, que pelo previsto só serão aceitas perguntas por escrito. Também não serão permitidas manifestações que de alguma forma agridam qualquer um dos candidatos. Todas as questões, inclusive aquelas que não forem lidas, serão encaminhadas ao candidato após a conclusão do fórum. A partir deste momento, por favor, todos mantenham seus celulares no modo silencioso e fiquem de pé para a execução do hino nacional. A FIERN registra e agradece as presenças de empresários, gestores, diretores, presidentes de sindicatos, jornalistas e todos os presentes. Agora, assistiremos à exibição de um vídeo sobre a Agenda Potiguar 2019-2022, mais RN, um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Norte, com diagnósticos e propostas objetivas de soluções nas mais diversas áreas da administração pública. O Mais RN é fruto de estudo contratado pela FIERN a respeitada empresa de consultoria Macroplan, como contribuição ao Estado. Produzido em 2014, o Mais RN passou agora por uma revisão e uma atualização, que resultaram na Agenda Potiguar 2019-2022.
2005, o Rio Grande do Norte era o estado melhor posicionado em desenvolvimento nas regiões Nordeste e Norte. No Brasil, estava em 12º lugar. 10 anos depois, havia perdido 2 posições. A perda do dinamismo do Rio Grande do Norte foi diagnosticada desde 2014 pelo Plano Mais RN, que propôs um pacto político e social de todos para melhorar o estado. Infelizmente, este pacto não aconteceu e a trajetória de declínio do estado se acentuou. Em 2006, o Rio Grande do Norte era o 3º estado mais seguro no Brasil. 11 anos depois, assumiu a liderança entre os estados mais violentos, com uma taxa de homicídios de 68 por 100 mil habitantes em 2017. Outro problema: apesar da forte escassez de água, as perdas físicas nas redes de distribuição da KM ultrapassaram os 50%. E até junho deste ano, continuamos perdendo empregos formais, ao contrário da maioria dos estados do Brasil. É bom lembrar que nosso estado tem potencialidades muito valiosas: energia, turismo, indústria têxtil e de confecções, fruticultura, pesca, entre outras. Mas não é possível aproveitá-las com eficiência, porque o Rio Grande do Norte está atolado numa crise estrutural que chegou a uma situação limite. Se for mantida a tendência dos últimos 10 anos, até 2022 cairemos para a 23ª posição entre os estados brasileiros. E o Rio Grande do Norte poderá se tornar um dos estados menos desenvolvidos e atrativos do Nordeste e do Brasil. Uma das principais causas dessa situação é a profunda crise fiscal e financeira do estado. Nos últimos 12 anos, o estado acumulou déficits continuados. O déficit registrado em 2017 foi de 754 milhões de reais. Hoje, o Rio Grande do Norte tem mais servidores inativos do que ativos e os gastos com a Previdência Estadual cresceram cerca de 160% nos últimos 3 anos. No início de 2018, o déficit mensal do governo do estado era de cerca de 100 milhões mensais, segundo estimativas da Secretaria de Planejamento do Estado. Mas os problemas não estão apenas no Poder Executivo. Segundo a mesma CEPLAN, no período de 2010 a 2018, o orçamento geral do Estado cresceu 53%, enquanto o orçamento dos demais poderes e órgãos independentes cresceu 110%. Os poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público custarão para cada potiguar, em 2018, bem mais do que a média dos custos dos demais estados do Nordeste. Ou as lideranças potiguares, apesar de suas diferenças, se unem e enfrentam as debilidades do Estado de modo decisivo e com urgência, ou então o Rio Grande do Norte mergulhará num cenário de insolvência financeira, atrasando seus pagamentos e prejudicando cada vez mais os serviços públicos. Se afundará numa trajetória de decadência acelerada. Para as lideranças empresariais do Estado, a agenda do Pacto de Resgate Potiguar para 2019-2022 tem foco em 4 grandes desafios. 1. Melhorar os serviços públicos e a infraestrutura. 2. Melhorar o ambiente de negócios e atrair mais investimentos. 3. Fazer um forte ajuste fiscal e melhorar a qualidade do gasto público. 4. Reconstruir a governabilidade para resgatar o Rio Grande do Norte. Esses desafios se desdobram em 44 metas que indicam o esforço que teremos que fazer nos próximos 4 anos. A seguir, uma amostra dessas metas. Segurança. Reduzir a taxa de homicídios de 68 para 33,5 por 100 mil habitantes. Inclusão social. Diminuir o percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza de 36% para 12%. Despesa pública. Enquadrar as despesas de pessoal nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. As metas estão desdobradas em 180 ações desafiadoras e trabalhosas, como, por exemplo, manter todos os serviços públicos essenciais, segurança, educação, saúde, transportes, abastecimento de água, em funcionamento normal durante os 4 anos. Melhorar o ambiente de negócios do Estado, em comparação com os outros estados do Nordeste, para atrair mais investimentos e criar novos empregos. Reduzir a participação dos demais poderes e das despesas com pessoal, ativos e inativos, no orçamento do Estado. Congelar salários e benefícios, se preciso for. Esta agenda deve ser liderada pelo governador eleito este ano. Exigirá muito trabalho e cotas de sacrifícios solidários de todos.
Conheça, debata e divulgue essas propostas com todos os seus amigos e familiares. Vamos nos unir para fazer o Rio Grande do Norte voltar a crescer, gerar mais empregos e qualidade de vida. Neste momento, o presidente Amaro Salles passa às mãos do candidato uma cópia da Agenda Potiguar ASRM. Com a palavra agora, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Amaro Salles Araújo, para fazer a abertura deste terceiro dia do Fórum Caminhos da Rio. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a candidata Elvira pela sua presença aqui no Casa da Indústria, tendo essa proposta da FIER de escutar todos os candidatos. O senhor está vindo aqui para fazer uma contribuição nessas questões, para que os vereadores e os universitários possam escutar o que você tem a nos dizer aqui na escola. Eu quero dizer a você que esse projeto Mais LN, sempre que eu escutava alguém reclamar do Estado do Rio Grande do Norte, e as reclamações sempre aconteciam e os governos diziam assim: eu não tenho dinheiro para fazer um documento, vou fazer um plano de ação, vou fazer uma preparação para começar o governo. E a FIERN, desde 2014, ela vem trabalhando numa matriz, primeiro no diagnóstico, depois no mapeamento das oportunidades do Estado, os setores mais importantes, a infraestrutura do Estado, os gargalos que o Estado tem. E a gente, com essa preocupação, contratamos a Macroplan, esse recurso da contratação com um grupo de empresas que financiou, uma parte do dinheiro da Federação, uma parte da CNI, e outra parte dessas empresas. Existe dinheiro público nessa contribuição. Também não tem candidato ou de partido, bem independente. A empresa é uma empresa de renome nacional, a Macroplan, uma empresa que já deu contribuições para Estados Federais, Público, São Paulo, então, quer dizer, ela tem uma empresa exemplo. E os números que ela identifica no trabalho que ela fez em 2014 e agora atualizando para fazer essa agenda positiva, onde trazemos aí a importância da economia, do jeito que está, a economia do Rio Grande do Norte, como está, a gente com grande preocupação que vai acontecer daqui a 4 anos. Então, esse mapa de oportunidades, eu digo que isso aqui é um presente Papai Noel que a FIERN está dando ao Estado do Rio Grande do Norte e aos candidatos, porque assim, você vindo assumir o governo, você vai receber, não é um plano de governo, mas assim, como é que está a questão da saúde, como é que está a questão da segurança. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma pesquisa agora no mês de maio, e a população do Rio Grande do Norte, o primeiro item que ela fala é a segurança. Isso no passado passava a ser o quinto ou sexto item. As pessoas estão mais preocupadas com a segurança hoje do que com saúde, habitação, infraestrutura, moradia. Então, esse momento que a gente passa no Rio Grande do Norte hoje, isso é um chamamento para que as pessoas que moram no Rio Grande do Norte possam ter um alerta do que pode acontecer com o Estado. Você tem ideia, o Estado do Rio Grande do Norte ele tinha a 12º lugar no crescimento econômico do país, que representava a 12ª economia. E hoje, a gente já falou que o 14º. E se não for feito nada, se o governante assumir, não vou fazer nada, quero nem saber disso aqui, que a FIERN preparou. Não quero saber de nada, vou fazer na minha cabeça. A gente pode tirar do fundo do poço. Isso que você está vendo hoje aí, o governo atrasando salário,
pagando 10% fora de IR. Isso vai ficar pior. Eu tenho alertado que isso pode ter uma repercussão nos outros. Quando eu estava dando uma rádio local, e o deputado ficou preocupado com isso. E se faltar dinheiro para o juiz, o embargador, se faltar dinheiro para o Câmara da Assembleia, então, podemos piorar. Vocês não fizeram nada. E essa preocupação, esse momento, nada melhor do que esse alerta que nós devemos. Vamos acompanhar, certo? A gente está se preparando para janeiro. Porque o candidato ele quer montar um observatório, quais as ações que fizemos, quais ações, a meta que foram para que a gente possa, junto com a população, isso é um documento de hoje, ele não é mais um documento que é, ele passa a ser um documento que faz eventos, a produção do para comentar, criticar, porque a verdade é escrita, mas precisamos ter então, esse espírito de mudança, esse espírito de contribuição, eu gostaria também que você nos contemplasse aí com seus pensamentos. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia ao presidente, diretores, jornalistas, enfim, todos aqui presentes. Para mim é uma satisfação muito honrosa estar aqui na FIER. Há pouco eu comentava com um dos diretores e dizia que para mim era uma oportunidade de conhecer a FIER, mas ainda não tinha tido ainda. E estou tendo agora durante a campanha. E isso me é uma coisa muito importante. E eu gostaria também de poder me apresentar para os presentes. Me chamo Herondino Bezerra da Silva, sou natural de Mossoró, adotei Natal como a terra do meu coração e tenho vivido o Rio Grande do Norte. A gente tem andamos já por várias cidades na pré-campanha e agora na campanha, e a gente procurou ter sensibilidade para ouvir e sentir o Rio Grande do Norte, ao nosso modo. O meu partido é o PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. É um partido que não tem uma grande expressão no Estado, mas que está ganhando pouco, está ganhando peso no Estado, a partir do trabalho que nós temos desenvolvido. Me filiei a esse partido já na sua fundação, nos anos 90, 94, a gente estava à frente já desse partido, atendendo um chamado do Dr. Levin Fidelis, que, diga-se de passagem, é um empresário de sucesso em São Paulo, e fico honrado de poder representar ele aqui no Estado. Por 2 vezes fui convocado a ser presidente estadual desse partido. Em 2011, para poder aplicar muitas coisas, e fui convocado agora novamente para um enfrentamento ainda maior, e essa confiança que me foi dada. Hoje eu fui pego de surpresa, porque alguns meios de comunicação noticiaram que eu estava afiliado ao partido. Mas porque é o seguinte, eu havia saído para um projeto político, onde a gente tinha uma coisa em âmbito nacional, em prol da educação. E voltei para o PSDB a pedido e ao chamado do Dr. Levi. E no caso, a gente já conseguiu um documento da minha zona eleitoral que me dá a condição de apresentar minha filiação. Então a gente consegue desfazer algumas coisas que já se noticiadas. Estou dizendo isso porque talvez vocês tomem conhecimento de alguma notícia dizendo que houve impugnação de erro. Mas é uma coisa que já está resolvido já. Então, que ontem à noite mesmo eu protocolei a minha certidão de filiação lá no TRE. Mas vamos aqui ao que interessa. Eu estou muito feliz por estar aqui com todos. E eu quero dizer que o nosso plano de governo poderia ser muito extenso.
a gente recebeu opiniões, sugestões, ideias de pouco mais de 70 mil pessoas por onde nós passamos. Eu fiz a questão, presidente, de anotar o nome dessas pessoas, eu fiz a questão de guardar ali aquelas... Mas a gente resolveu resumir tudo em 28 propostas. Mas eu fiquei surpreso, presidente, porque ainda ontem, reunido com minha assessoria de campanha, eu vi o Mais FM, a Agenda 44, do Rio Grande do Norte, e eu disse, vixe, são 282 páginas. E eu disse, rapaz, isso aqui é um presente. Isso aqui nos honra muito. E eu quero ser governador do Rio Grande do Norte para poder dar as mãos com a FIEG. Eu não estou aqui para fazer média com a FIEG. Eu não estou aqui para ser mais um a passar por aqui e depois nada acontecer. Eu acho que o governo hoje, para funcionar, ele precisa dar as mãos com a sociedade organizada. As instituições, as igrejas, ele tem que procurar. E eu penso que no momento que a FIEG convida aqui os candidatos a governador, convida a Heró, está dizendo o seguinte, eu estou disposto a lhe ajudar. Nós queremos ajudar. E eu quero ter essa disposição, presidente. Eu quero ter essa disposição e apresentar essa minha disposição a todos aqui. Agora, e sendo eleito governador. É uma tarefa um tanto quanto difícil, mas não é impossível. E nós temos fé e estamos trabalhando para alcançar esse resultado e chegar ao governo do Estado. Dias atrás eu participei na FETARM, numa reunião lá, e eu recebi também lá um documento. E eu disse, meu Deus do céu, aonde é que está o poder público, os governantes, que tiveram oportunidades como essa, de poder receber um documento riquíssimo de proposta, de ideia, mostrando, dando rumo, dando a direção, e simplesmente depois, nem aí. Eu dizia para o presidente lá daquela instituição, conte comigo, cadê aqui o documento para me assinar agora mesmo, que eu estou assumindo um compromisso. E aqui eu estou assumindo um compromisso com a FIEG. Um compromisso que quando o governo podemos trilharmos juntos para podermos colocar esse Estado nos trilhos. Eu não sou um bom debatedor. Eu tive recentemente um debate e todo mundo aqui tem um sistema nervoso, né? Tem um sistema emocional. E ali eu tive nos primeiros momentos, né? Uma situação em que bateu um tique nervoso. Mas eu disse, vou ter que aguentar aqui as pontas aqui e vou até o fim desse negócio. Porque eu sei que eu posso melhorar. Do terceiro embate para frente, eu dei uma melhoradazinha. E o que eu quero dizer é o seguinte, quem de nós aqui já não teve um tique nervoso quando teve que falar a primeira vez em público, né? E a gente, isso não diminui a nossa capacidade e nem o nosso potencial. Eu estou preparado para ser governador do Rio Grande do Norte. Mas eu sei que eu não posso ser governador sozinho. Eu preciso agregar e unir pessoas. Mas eu preciso ir muito mais além. Eu preciso trazer para junto de mim as instituições. Eu preciso ter a soma daqueles que querem ver uma sociedade melhor e maior organizada. E eu sei que o Rio Grande do Norte não está precisando disso. E o governo ele não pode se fechar numa torre de cristal indiferente a todos os reclamos da sociedade. Essa campanha está sendo diferente. Por todos os lados está sendo chamados os candidatos para um comprometimento. Por quê?
O Rio Grande do Norte não pode ficar como está. E a gente tem um desafio muito grande, é de melhorar isso aqui. Eu dou graças a Deus porque possa ser que os institutos de pesquisa não estejam apresentando, mas nós estamos crescendo. Mas estamos crescendo, presidente, porque nós estamos fazendo um trabalho mineiro, um trabalho fundiguinho. Herói tem representatividade hoje em 82 municípios. Nós ampliamos isso para 130. E tem pessoas trabalhando a nossa campanha e acreditando no nosso plano de governo, acreditando na figura de Herói. E eu fico muito feliz porque a nível nacional nós temos hoje uma aliança, PRTB, PSL, e nós temos o nosso candidato a vice-presidente da República, General Mourão, e ele disse: Herói, gravou até um vídeo, ele disse: Herói, eu estou com você, eu te apoio, e nós vamos ajudar a governar o Rio Grande do Norte. Eu penso que só aí a gente já vai ter algum respaldo muito importante para a segurança, porque nós temos um general que está se colocando à disposição do Rio Grande do Norte. Mas como se não bastasse, o partido fez uma aliança PSL e lá tinha Bolsonaro, que também tinha apresentado também algumas propostas, e a gente uniu esse útil ao agradável. A campanha está se fortalecendo em âmbito nacional, a gente aqui também no estado, e eu sei que Herói governador vai ter a ajuda do governo federal. A gente, quando não souber resolver, quando a gente tiver em dúvida, ou tiver algum questionamento sobre algum assunto, presidente, eu quero me procurar aqui na FIER. Ou então, dizer, vem aqui na governadoria, porque nós temos que ter parceria. Mas quando não conseguir resolver os assuntos aqui, eu boto minha pastinha debaixo do braço e vou para Brasília. E peço, e com muita humildade, eu peço ao presidente, reúna sua assessoria, reúna suas equipes e vamos trazer solução para o Rio Grande do Norte. Eu acho que hoje o que está faltando no Rio Grande do Norte é a humildade dos governantes. É a humildade e sensibilidade também. Existe muito conchavos, muito arrumadinho, muitas dependências de partido, e nós não temos, presidente, hoje um governo técnico. E eu estava dizendo para o meu presidente, doutor Levi Fidelis, eu disse: presidente, estou na luta, quero ser governador do Rio Grande do Norte, vou trabalhar com muito afinco. Agora, eu não tenho conchavo, eu não tenho arrumadinho, e eu quero ter uma equipe técnica, de profissionais, de pessoas especialistas da área, e não políticos. É importante ter o apoio político, mas a gente precisa também ter o apoio técnico, para poder governar como o Estado do Rio Grande do Norte merece. O povo merece dignidade, respeito, consideração. E nós queremos dar essa moral para o Rio Grande do Norte. Nós precisamos ser mais competitivos, nós precisamos assumir uma dianteira no desenvolvimento, a economia precisa ser resgatada, o povo precisa de mais emprego. E aqui, no documento que hoje eu recebi, aqui apresenta um rumo, apresenta um norte para o Rio Grande do Norte avançar. E esse documento ficará sob os nossos cuidados, de forma muito carinhosa, como tantas outras propostas que nós temos recebido, porque a partir do dia 1º de janeiro de 2019, eu quero estar chamando todas essas instituições, inclusa a elas a FIER, para governar juntamente conosco. Me permitam dizer aqui algumas partes. Estava conversando com o pastor Silvestre, que é um dos meus assessores aqui na mesa, e ele falava comigo: o Marx Weber foram formuladores da economia mundial e contemporâneos. E eles fizeram um estudo para descobrir a questão das empresas da sua época.
E eles entenderam que as empresas da Suécia estavam na mão dos cristãos. Isto havia um conceito entre aqueles que conduziam as empresas. Que o trabalho que era realizado nas empresas, por aqueles servidores, era tudo para a glória de Deus. Então eles tinham cuidado, de fazer as coisas com qualidade. Por quê? Era para a glória de Deus. Então, eles também tinham um outro conceito. Ganhar o quanto puder e doar o quanto puder. Eu penso que está havendo faltas no governo do Estado. O governo do Estado está devendo para o Rio Grande do Norte. Vamos dizer, trabalhar mais, se empenhar mais, porque estaria ganhando também mais. Gostavam de ganhar dinheiro para ajudar as pessoas a prosperar também. Eles não iam às tabernas e ganhavam a confiança dos bancos. O que precisamos hoje é mais de conceitos. O governo do Estado ele precisa mais de conceito e de menos preconceito. A gente vê hoje isso muito no âmbito da sociedade. Muito preconceito e menos conceito. Eu acho que nós temos que ter mais conceito. E eu quero buscar, como eu já disse aqui, governar com as pessoas. Eu quero governar com as instituições. Eu quero buscar alianças, parcerias. Então, esse é o nosso propósito. O propósito de Herói Bezerra, é o propósito do PRTB, é o propósito de toda a minha equipe hoje. Não é uma equipe muito grande, mas é uma equipe que está disposta a trabalhar em função do Rio Grande do Norte. E eu estou aqui, estou muito lisonjeado, honrado e feliz, presidente, por ser recebido aqui na PR e por ter a atenção de todos os senhores. E eu agradeço essa parte que vinha conseguir. Daremos início agora à rodada de perguntas por escrito. Para iniciar, ouviremos a pergunta do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Amaro Salles de Araújo. Herói, os grandes problemas do Brasil, não deixa de ser é o problema da educação. Só que nós temos aí uma questão da educação com a questão da empregabilidade. E nós temos aí 27% da população ativa de estudantes jovens, até 26 anos, sem trabalho e sem estudo, sem educação. Como é que você pensa na área da educação do Estado? Como é que você pensa a sua atuação em combater a questão da evasão dos jovens? Os jovens hoje eles vão para o lado mais fácil, o lado do não trabalhar, o lado das drogas. Nós temos que ter essa grande preocupação, não só o candidato ao governo, mas as instituições. Nós trabalhamos com o Senai, com o SESI, que tem essa preocupação com a educação. Como é que você vê essa questão da educação? Olha, recentemente eu estive em Mossoró e eu visitei alguns colégios, inclusive um que eu estudei, que foi o Gerando Rosário. Era um colégio que as pessoas, na minha época, brigavam para estar ali. Às vezes faltava vaga. Eu fui no Alfredo Simoneto, também um colégio também muito frequentado, né, que eu me deparei com uma realidade triste, muito lamentável, porque ali a gente vê salas esvaziadas, a gente vê um quadro muito defasado e algumas situações de sucateamento.
das escolas. E a gente pôde ouvir alguns educadores e ver da falta de condições de trabalho. Então, eu penso que a educação, ela é prioridade no nosso futuro governo. Não tem como não ser. A educação é o caminho por onde se norteia todas as áreas da nossa vida. E o governo, ele não pode perder esse norte. Nós precisamos criar mecanismos que possa trazer uma união de pais, escola, e aí os educadores, e buscar outras parcerias também para poder criar uma dinâmica que possa trazer de volta o jovem para a sala de aula. E até mesmo eu estava conversando com o meu pessoal, eu disse para eles, olha, a gente tem 28 propostas aqui, a gente ouviu muita gente, mas nós não podemos ter um plano de governo fechado, ou seja, é isso aqui e pronto, nós temos que dar isso aqui para o Rio Grande do Norte. Não, a gente chegou a uma conclusão que o nosso plano de governo ele tem que dar uma abertura para ouvir aqueles que ainda não foram ouvidos, e principalmente os interessados da área. Eu acho que o governo, tenho certeza, o governo ele tem que ouvir os professores, ele tem que ouvir pais de alunos, ele tem que ouvir aqueles setores que são interessados, ele tem que ouvir os estudantes. Eu milito e militei no movimento estudantil, e eu sei as dificuldades que tem, as resistências, e não é fácil. Como estudante, você ter acesso ao governo, quer seja ele municipal, quer seja ele estadual. Aí você imagina um professor que está lá brigando por umas condições e não é atendido. A gente vê isso muito claramente agora. A Polícia Militar, a Polícia Civil, reivindicando coisas que é legítima. Então, se o governo não tem capacidade de sensibilidade para ouvir, fica difícil. Mas não é só ouvir não, é sentir. Porque são pessoas, são famílias. E muitos professores me disseram, será que vai ter um plano de carreira e salários? Eu disse, menino, sai do plano de governo. Isso é uma reivindicação muito justa. Mas há anos que vem se discutindo isso e nada é feito. Agora, como fazer isso? É preciso chegar aqui, presidente, dizer, vem para cá, presidente, vem para cá o segmento da sociedade, vem para cá sindicato dos professores. É preciso ter a coragem de assumir com determinação essa característica e poder não só ouvir e sentir, mas dizer, vamos realizar isso aqui. Precisa ter uma condição mais digna de trabalho, precisa também ter um salário também, mas precisa também realizar também as condições de trabalho. Então existe toda uma problemática, presidente. Eu que sou líder estudantil e que milito, também sou líder estudantil, não sou pastor, bispo também não. Então assim, a gente vê uma situação tão complexa nessa área da educação, porque simplesmente os governos não se abrem. E eu estou aqui, e muitos professores que me conhecem e que me seguem nas minhas lutas, eles dizem, vai em frente, a gente tem um pingozinho de esperança, é como se fosse uma luz lá no final do túnel, que a gente possa ter o trato merecido na educação. Então, presidente, eu não estou respondendo aqui sua pergunta, talvez como o senhor gostaria que mostrasse mecanismo. Mas eu estou mostrando aqui para os senhores o quanto é difícil tratar desse assunto quando se trata, vamos dizer, quando nós vemos que cada segmento quer apresentar uma proposta, não é ouvida pelo governo, e eu digo,
Eu digo, Herói, sendo governo, ele vai saber como fazer. Mas não é porque eu vou dar uma canetada lá e isso é uma coisa mecânica, não. É porque eu quero chamar os setores interessados para dizer, gente, como é que a gente pode fazer isso aqui? Como é que a gente pode direcionar isso aqui? Agora também, é preciso também, para não fugir às leis, chamar o Ministério Público, chamar o AB, para a gente poder ter ali um alinhamento dentro dessas questões todas, para de repente a gente não estar infringindo leis, direitos. Então assim, eu tenho sempre esse cuidado. Quem me segue sabe que a gente busca agir com justiça. Agir com justiça. Eu acho que é a justiça que está faltando na educação, para que possa haver paz. E a gente propõe isso. Pergunta de Eider Campos, do Sindicato. O RN, como visto no vídeo, faz repasses desproporcionais aos demais poderes, em especial ao Legislativo e ao Judiciário. Sabemos que isso é previsto na Constituição do Estado, do 10º. Contudo, é claro que o momento de crise que passamos e a necessidade de repensar a máquina pública como um todo exige uma noção de pacto. Como pretende enfrentar esse tema, os repasses aos poderes? Olha, eu penso que essa parte de repasse é uma coisa muito séria e que precisa haver fiscalização e gerenciamento. E hoje a gente vê uma deficiência muito grande em coisas que são tão notadamente necessárias. Fiscalização e gerenciamento que não há. E a gente está propondo a criação de um comitê da transparência. O que é um comitê da transparência? Envolvendo o Ministério Público, a OAB, alguns setores da sociedade organizada, porque a gente quer ter a preocupação de todo centavo que entra e todo centavo que sai do governo. Eu acho que esses últimos governos que nós tivemos aí não tiveram preocupação nenhuma com transparência. E eu acho que chegou o momento de ter transparência com o dinheiro público. Pergunta de Soares, da FIER. Quais ações prioritárias no seu governo, caso eleito, o senhor tomará para reduzir a violência? Olha, eu acho que precisa de planejamento. A gente precisa unir, integrar as polícias civil, militar, chamar também as forças federais. A gente precisa sentar com esses departamentos, com essas instituições, precisa conversar com toda a segurança. A gente encontra hoje algumas coisas desconexas na segurança. O governo não se preocupa nem de ouvir e nem se preocupa de integrar as forças de segurança do Estado. A coisa está muito solta. E até ontem eu estava falando com o pessoal da Cipol, ele dizia para mim, Herói, tudo que a gente precisa é uma coisa muito simples. É integração. A gente quer se unir e o governo não quer. A gente quer conversar, mas o governo não se abre para a gente. E ele disse, você pode vir para o debate aqui? Eu disse, posso. O debate é logo mais à noite. E eu disse, meu Deus do céu, as reivindicações que a Polícia Civil, a Polícia Militar estão reivindicando são coisas muito simples, mas que simplesmente o governo não se abre para fazer. Então, a gente se dispõe, como governo do Estado, a atender reivindicações da Polícia Militar, da Polícia Civil, e poder, atendendo essas reivindicações, eu sei que vai haver a condição da gente poder fazer mais pela segurança. A violência está uma coisa assim, fora do comum. A pessoa não pode ficar mais na rua. Esses dias eu estava falando com uma cidadã lá da cidade de Campo Redondo, e ela disse, a violência está presente aqui também. A gente não pode mais ficar na calçada. Eu disse, aqui também.
aqui também. Ou seja, se aqui em Natal a gente tem bairro que as pessoas não podem nem sair na rua ou andar tranquilamente, imagina no interior, está do mesmo jeito. Então, precisa haver um plano na segurança pública que possa realmente chamar todos os setores da área para poder debater com muita precisão uma solução. Uma solução que o governo atual, ele não quer dar, ele não quer propor, vamos dizer, comprovadamente se apresentou como governo da segurança e ficou devendo essa segurança que não deu, que não fez, e faria mais. Faria apenas. Né? Então, assim, a gente quer poder... Eu estava conversando com o general Mourão, e eu disse: General Mourão, eu sei que o senhor é um homem da segurança nacional. Eu tenho mais a intimidade, porque ele é o vice do meu partido. E eu disse: eu preciso que o senhor me ajude na segurança do meu estado, se eu for governador. É um homem da estratégia do Exército. E agora, no partido, ele está, dizer, é como um civil, né? E ele tem essa preocupação com a segurança. E o plano de governo de ambos, Bolsonaro e Mourão, exatamente estão focados na segurança nacional. E eu disse: o plano de governo de vocês também terá incremento no nosso plano de governo, para que a gente possa botar o Rio Grande do Norte nesse trilho que precisa tanto. Pergunta de Angélica Teixeira, superintendente do IRN. Como tornar o serviço de saúde pública melhor distribuído no Estado? Olha, a saúde é a gente vê aí uma deficiência muito grande na saúde. Eu tive a oportunidade de falar com o governador. Eu disse para ele: o senhor disse que ia colocar um birô lá no Valfeito Gugel. E eu passei várias vezes pelo Valfeito Gugel e o seu birô está invisível. Porque o birô está lotado, o Valfeito Gugel está lotado de gente. E o senhor não consegue dar solução para a saúde do nosso estado. Então, precisa se criar mais hospitais? Precisa. Mas precisa também ter mais médicos e dar condições para esses médicos trabalharem. Então, o governo precisa ter aplicação de investimento mais na saúde. E sobre esse ponto aí, eu gostaria de dizer o seguinte: que aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente precisa buscar parcerias. E a China, não sei se vocês daí, a gente compra muito produto da China. Vocês vê lá um produto, já tem lá em China. E chegou o momento da contrapartida. Chegou o momento de nós buscarmos da China uma contrapartida. Eles investir aqui, de doar ambulâncias, de até a gente trocar, vamos dizer, trocar no intercâmbio, a troca de conhecimento, de experiência. Então, assim, a gente tem muitos mecanismos aí de buscar, vamos dizer, condição de aparelhar a nossa saúde. Eu acho que vai pelo caminho das parcerias, do conjunto desse segmento, para que possa realmente oferecer as condições dignas que o cidadão tanto precisa. Candidato, agora poderia fazer, por favor, as suas considerações finais? Olha, eu quero aqui poder agradecer ao presidente, ao Pierre, aos seus diretores, os jornalistas, pessoas da sociedade que aqui se fazem presente. Para mim, como eu já disse no início, uma satisfação enorme poder estar aqui. Sei que a gente está muito habituado ao discurso político.
de chegar a fazer um discurso, aquela coisa de nos expressar. Eu disse aqui, logo no início, eu não sou um bom debatedor. Mas se tem uma coisa comigo que eu gosto de sempre prezar, é por ouvir e sentir as pessoas. Eu recebi uma missão do Pai, que foi de cuidar de vidas. E a minha preocupação, hoje, andando pelo estado do Rio Grande do Norte, é ver a situação, a condição de vida das pessoas, andar por algumas instituições e poder olhar no olhar de cada um e ver que ali tem uma alma boa que só precisa de uma oportunidade que o Estado não dá. E houve muitas ocasiões que eu pude me emocionar com a situação de risco, com a situação que muitos norte-riograndenses que não estão aqui nessa sala enfrentam por as mais diversas partes do estado do Rio Grande do Norte. E eu muitas vezes me emocionei porque eu pude estar frente a frente com pessoas que dizem, ó, vai lá. E eu disse, olha, eu vou dizer para vocês que eu não sou, eu vou dizer para vocês aqui uma coisa que Moisés disse para Deus, eu não sou muito bom de falar, mas Deus disse, mas vai você mesmo. Então eu falei para o meu presidente e disse, presidente, é um desafio muito grande, senhor governador, mas eu vou representando meu partido. Com coragem ou sem coragem, mas eu tenho que ir. Se me bater o medo, mas eu tenho que enfrentar. Sabe por quê? Porque não dá para você ver a situação do estado do Rio Grande do Norte e você ficar de braços cruzados. Muitos amigos e amigas que eu encontrei e pessoas desconhecidas disseram que nós precisamos de mudança, de transformação. E por que você não entra para a política? Porque você está inconformado, você é um forte candidato para fazer mudança. E as pessoas ficam paradas. E hoje nós temos um quadro aí que pode se repetir de novo. E eu disse, eu vou lutar para que não se repita. E tem dois pensamentos que eu ouvi ao longo dessa caminhada. E um é o seguinte, o que foge da luta evita a derrota, mas jamais conhecerá o doce sabor da vitória. E o outro, presidente, é que a nossa geração é a nossa responsabilidade. Não somos responsáveis pela geração passada e nem podemos assumir toda a responsabilidade pela seguinte, mas temos a nossa geração. Eu creio que você que está aqui nessa sala, tem a obrigação de fazer a diferença. E eu quero poder, com esse documento aqui, guardar ele, para que ele seja uma aplicação para a partir do dia 1º de janeiro, como outros documentos que a gente tem recebido. Certo que o enfrentamento será muito grande, não será fácil governar o Rio Grande do Norte, mas que a disposição e a coragem de fazer, aliada a cada um dos que aqui estão, que querem também essa mudança, eu sei que nós podemos fazer. Lamento por não poder aqui ter dado aqui uma boa palestra aqui, mas eu quero dizer para vocês, senhores e senhores, que eu estou disposto, com a graça de Deus, a poder lançar luz nas trevas da política do Rio Grande do Norte. E eu me coloco à disposição para ser essa luz. E eu sei que cada um de vocês também quer ser essa luz. Então que nós possamos resplandecer muito para que as coisas por aqui no nosso estado possam mudar, possa acontecer.
E eu agradeço muito, tá? Eu agradeço o presidente, agradeço a cada um dos que aqui presentes estão. Meu muito obrigado. A Fierne, em nome do seu presidente, Luiz Mário Salles, agradece ao candidato pela participação e a presença de todos e já convoca a todos para a próxima sessão do Fórum de Caminhos do RN, que começa às 10 horas. Próxima sessão aqui também. Vamos ouvir o nosso Freitas Júnior. Não, chegou ainda não. Terminou mais cedo. É o tempo que vocês tomaram água. Mas, cara, não, como é que vocês estão?